Então, pessoal, eu estou aqui com a Vânia e o Hércules, que são os novos fabricantes de tijolos de solo cimento, os famosos tijolos ecológicos, e eles adquiriram a máquina há pouco tempo e estavam precisando de informações a respeito da fabricação de tijolo ecológico. E aí hoje eu estou aqui com eles, passei uma semana aqui com eles, a gente teve também um contato online, né? E queria saber deles a princípio, né, como é que eles me encontraram, como é que foi essa nossa primeira conversa, e depois a gente falar um pouquinho sobre expectativas e andamento do resultado. Então, primeiro, queria ouvir de vocês, né, como é que foi essa coisa de buscar na internet informações a respeito do tijolo, como é que vocês chegaram até a mim, como é que foi isso? Então, eu estava com muita dificuldade de conseguir acertar o solo. Nós recebemos a máquina em julho, mesmo a empresa dando toda a assessoria para a gente, mas foi muito difícil porque o nosso solo aqui é muito argiloso. Então, eu estava com uma dificuldade muito grande. Eu comecei, eu acho que como a maioria das pessoas, né, a procurar na internet como eu conseguiria acertar o solo. Só que na verdade eu já estava num ponto que eu já estava começando a mandar meus tijolos para fazer teste, e eu cheguei a fazer a conta, mas já vai ficar muito caro se eu começar a mandar tudo sem ter base. Aí eu imaginei, eu falei assim, bom, vou comprar uma prensa para ver se eu consigo chegar, pelo menos eu vou mandando para laudar os tijolos que realmente chegassem numa resistência mínima aceitável, né? Ou seja, você queria alguma coisa que pudesse já fazer um teste preliminar no tijolo antes de ficar mandando para o laboratório e ficar gastando dinheiro com o laboratório sem saber se o tijolo estava bom ou ruim. Exatamente. Aí foi quando eu comecei a procurar vídeos no YouTube, né? Falando de prensa, se alguém já tinha feito alguma coisa. Aí eu cheguei no vídeo seu. Foi assim que eu fiz. Aí vi o vídeo, tava assim, pô, meu, o cara sabe o que tá falando, né? Aí eu vi que ele aí apareceu um vídeo dele dando uma assessoria para um rapaz lá de Juiz de Fora. Eu falei assim, opa, peraí que tem. E comecei a ver vários vídeos dele, né? Assistiu bastante vídeo lá. Muito. Só que aí começou falei assim, não, peraí, eu também quero, né? Porque eu preciso também dessa assessoria, dessa parte técnica, porque mesmo eu estando com a máquina aqui, fechei a porta, fomos todo mundo para casa, falei assim, não, gente, eu preciso estudar. Então eu estudei muito, fui conhecer de cimento, de solo, de terra, de tudo. Por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu ligasse para o pessoal para me dar orientação, eu não conseguia chegar no tijolo ideal. Aí eu falei assim, não, eu também preciso dessa assessoria. Aí comecei a procurar o telefone, procurei. Eu falei assim, gente, cadê ele? Cadê esse homem? Então assim, você mesmo tendo estudado quanto que você estudou sobre o solo, sobre cimento e tudo, você sentiu que não foi o suficiente. E não sendo o suficiente, você viu que no conteúdo que eu coloquei no canal do YouTube te deu segurança de que eu pudesse ter as informações que vocês precisariam para desenvolver então um bom tijolo. Sim, principalmente porque eu comecei a ver os outros vídeos do seu canal. Sim. Então eu falei assim, caramba, a resposta está ali, eu preciso dessa resposta, né? Aí eu comecei a procurar, não tinha telefone, não tinha endereço, conseguia descobrir o nome, acho que aparecia Eduardo Esteves. Procurei, coloquei meu filho, minha nora, todo mundo procura pra mim no YouTube, no Instagram, cadê o telefone dessa pessoa? Aí não. Achou o telefone. Não, eu achei não. Aí eu liguei no grupo, num dos grupos que eu participo, e uma das pessoas virou pra mim e falou assim, Vânia, ele tá no grupo da MBL. Eu vou colocar em cima na tela do vídeo, vou colocar o telefone e o e-mail de contato. Isso, e isso era em um sábado.
Meu filho ainda ficou bravo comigo, falou assim: mãe, espera, porque segunda-feira ele vai te ligar. Mas eu não sou de segunda-feira, eu sou sábado, tem que ser no sábado. Aí eu mandei mensagem e no mesmo sábado Eduardo me respondeu, me ligou e tal, e aí foi onde começou tudo. Qual era a expectativa que vocês tinham, né, com essa consultoria, e o que vocês conseguiram entender, que vocês absorveram, né, se eu conseguir entregar para vocês essa expectativa que vocês tinham? Então eu queria saber qual é a expectativa e se a consultoria foi satisfatória no atendimento a essas expectativas. Então, tudo começou com a dificuldade de, todo mundo sabe, né, 65%, 70% de areia, só que a gente não sabia quantificar o que adicionar nessa mistura. E nós não conseguimos chegar na conta para fazer. E o Eduardo conseguiu, com os métodos dele, nos explicar e a gente entender na conta para chegar no valor, no peso, na medida da quantidade de areia acrescentada. Mas foi só essa a expectativa de vocês, só da correção do teor de areia? O que vocês tinham Posso em mente? dar só um parênteses? O seguinte, na primeira conversa com você, a primeira coisa que foi apontado, porque eu era louca da peneira e da terra, onde eu estava vendo uma terra, eu estava pegando um saquinho e trazendo para fazer o teste da peneira. Sim. Então, todas as terras, todos os solos que tem por aqui, eu fiz o teste. Na primeira conversa que eu tive com você, eu descobri que eu estava fazendo o teste da peneira errado. Então, tudo que eu tinha encontrado, porque o meu solo aqui eu estava encontrando 20% de areia. Certo. Então, a primeira conversa que eu tive com você, você me mostrou que eu estava fazendo o teste da peneira errado. Foi a primeira coisa que, peraí. Aí foi quando eu percebi que não tinha só os 20% de areia. Eu tinha mais areia, um pouco mais de areia no Então solo. já foi o início da luz no fim do túnel. Sim, né? com certeza. E aí a gente conversou e eu fiz uma proposta de fazer uma consultoria online para poder dar um embasamento teórico. E como vocês estavam começando com as máquinas e não vinham dessa área, né, desse ramo de atuação, né, você trabalhava com advocacia e Hércules trabalhava como dentista, né? Então, como não eram desse ramo de atuação, né, eu ofertei da gente fazer também alguma coisa presencial para ajudar vocês aqui, né, estar presente para sentir a dificuldade de vocês, ver exatamente o que vocês estavam passando para poder fazer uma coisa adequada para as necessidades de vocês. E o que vocês sentiram em relação a essa proposta? Então, na verdade, você ofertou para a gente 100% do conhecimento, né? Da prática e tal. E, na verdade, nós obtivemos 300%, entendeu? Porque, na verdade, não foi... Na verdade, foi tudo, né, Eduardo? Então, foram detalhes, assim, que não é qualquer pessoa que tem esse desprendimento de poder se doar da forma que você se doou pra gente, entendeu? Ensinando coisinhas que pareciam sem importância, mas na verdade tudo foi muito importante. Então, o conhecer a areia, você foi com a gente nos locais, você falava por que não dá, porque é lógico, aquele negócio, essa areia não dá por quê? Não dá, ela não dá. Não é essa a resposta. Nós precisamos entender o porquê não dá. E você deu todas as respostas pra gente, você explicou tudo. Então foi uma coisa, infantil? Não, foi didática. Então nós entendemos o porquê de cada coisa. Então isso assim foi muito... Então, tudo. Até o funcionamento da máquina, que aquele negócio, leu o manual, né? Porque a gente lê o manual uma vez e depois a gente não lembra mais nem que tem manual. Muita informação que vem. Exatamente, tempo, né? Então, assim, nós, a gente não tem palavras, porque
Eu fazia os testes aqui, sozinha aqui, mexia a máquina inteira, fazia, colocava terra, peneirava, por todo o processo que eu fiz, ainda assim eu não consegui. Você não vou falar uma semana, no primeiro dia que você veio, me explicou, falou pra gente, nós já conseguimos entender e fazer o tijolo. A partir daí, o tanto que cresceu, o tanto que acrescentou. Olha, é o que eu falo, eu mandei uma mensagem para ele hoje, tipo assim, não foi um consultor, então foi um amigo para a vida, porque não é todo mundo, o Eduardo, que tem a coragem, porque acha que não, eu vou falar tudo, porque na verdade nós visitamos muitos fabricantes, muitos Sim. nos ajudaram, deram muitas dicas, entendeu? Mas às vezes, até por falta de conhecimento da gente, a gente não sabe nem como absorver e como perguntar algumas coisas que podem fazer a diferença. E com você, às vezes, muitas vezes a gente não precisou nem perguntar, você já trouxe pra gente, até falei, nossa, então é isso, por isso que isso. Então, não tem. Quando você me passou o orçamento, eu falei assim, caraca, parece caro, mas é o seguinte, caro, foram uns 4 meses que eu fiquei com o cartão fechado, pagando aluguel, pagando energia, gastando material aqui dentro, sem poder saber quando eu vou poder vender, quando eu vou poder produzir realmente. Isso foi caro. Então, na verdade, cada centavo, entendeu? Valeu muito a pena. Então você achou que teve faria um bom novamente. retorno. Já estamos tentando fazer o outro, né? Pensando em outros Isso, já planos, estamos né? lá na frente. E você, Arthur, o que você achou dessa minha vinda, do meu dia a dia aqui, nas máquinas, enfim, queria que você falasse com uma voz um pouquinho mais alta. O que você achou aqui no que a gente fez aqui nas máquinas, enfim? Então, no começo de tudo, a gente montou todo o espaço com as máquinas e tudo, só que tinha aquela grande interrogação. Tijolo, como que nós vamos fazer tijolo? E nas tentativas da Vânia, e a gente não conseguia produzir o tijolo dentro das especificações, né, das normas. E com você mostrou que era muito simples. Tudo que eu achava que era muito difícil de entender e botar na prática, passou a ser uma coisa normal. Parecia que eu já estava fazendo tijolo há muito tempo. E hoje, depois da consultoria, o Vânia falou que a gente chegou a falar assim, nossa, um valor razoável, um valor que seria alto. Hoje, a gente só tem que falar o seguinte, que o valor não foi alto, que vale cada centavo que a Vânia já falou. Só de conseguir tirar esse fantasma, nossa, nós não vamos conseguir. Como que acrescenta isso? Como que faz a umidade? E você mostrou para a gente com a simplicidade e a gente conseguiu entender de uma forma que valeu cada centavo de investimento. Hoje a gente tem a segurança de falar assim, a gente vai produzir tijolo. A gente não vai prensar só, a gente vai produzir tijolo dentro das normas. Hoje a gente tem bagagem de conhecimento para estar botando em prática como produzir tijolo ecológico. Vocês fizeram tijolo já no primeiro dia, né? Sim. Na segunda-feira, quando a gente começou, vocês já fizeram tijolo. Hoje a gente fez o teste com 5 dias do tijolo produzido. Já fizemos o teste na prensa com o manômetro já ajustado, Sim. com ponteiro de arraste. Você comprou um manômetro com ponteiro de arraste para a gente poder fazer a adaptação aqui. Nós fizemos a adaptação aqui. Porque né? na prensa não vem com ponteiro de Ela arraste. não vem com ponteiro de arraste. E eu montei para vocês aqui um ponteiro de arraste, né? E vocês fizeram aqui o resultado na prensa e hoje já tiveram com 5 dias um tijolo com 2 megapascal, que é Exatamente. 6,3 toneladas. Então você já tem hoje com 5 dias um tijolo que já atinge a norma. Então daqui a 7 dias, daqui a 2 dias completam 7, você vai fazer o teste, tem 14, 21, 28. Quer dizer, um tijolo que vocês fizeram aqui, mesmo com toda a pesquisa que você fez, já tendo passado mais de 30 dias de cura, ele não chegou nem a 2 megapascal. Hoje, o tijolo que foi feito com o solo que disseram para vocês que tinha que descartar,
vocês fizeram um tijolo com 2 megapascal com 5 dias de cura. E aí, o que você acha? Igual eu já falei, né? Você com as tuas técnicas aí de passar esse conhecimento, né? A gente está confiante de produzir tijolo. A gente aprende, confiante. A gente aprendeu a dosar a quantidade de solo, acrescentar no solo, no caso de areia, né? Água. Ensinou a gente a fazer, através da prensa, uma correlação com o megapascal para a gente saber a resistência. E hoje, né, até em aproveitar um solo que a gente estava preocupado em ter que arranjar alguém para tirar o solo, para a gente trazer solo novo. E nada disso foi preciso. Então, hoje a gente tem confiança. Graças a você, você conseguiu passar para nós e conseguimos ter uma confiança em produzir tijolo. E a parte da regulagem da máquina, regulagem dos equipamentos. Isso. O que vocês acharam dessa minha participação com vocês aqui na montagem dos equipamentos? Foi fundamental, porque é o seguinte, às vezes são detalhezinhos pequenos, como a gente não conhece, então, o Hercules ainda conhece um pouco mais de mecânica, eu sou zero, entendeu? Então são pontinhos, são detalhes que parecem que a gente não enxerga. Chegou aqui, opa, isso aqui dá pra gente melhorar, isso aqui dá pra gente melhorar. Não mexeu em configuração de máquina, não mexeu em nada, mas a forma da gente entender, e uma coisinha chegou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, colocou um parafusinho aqui, apertou um parafusinho acolá, então fez toda a diferença. É o olhar de uma pessoa que sabe o que está fazendo. E outra, sem pressa. Não, você não teve pressa, você teve muita paciência com a gente. Entendeu? Então, Eduardo, hoje a gente não tem como expressar o que foi essa semana. A gente sabe sim, tá? Porque isso vai fazer diferença na vida da empresa, da fábrica, sim. Entendeu? Mudou tudo. Vai, ali ó, fundação. Hoje, na verdade, a empresa começou no dia 7, não, no dia 4. No dia 4 do 11 de 2029. As máquinas 25. Isso, lembrando, né, que a gente já estava com tudo pronto aqui, parte elétrica, hidráulica, tudo aqui com as máquinas já em ponto de operação em julho. Quer dizer, nós estamos em novembro, né? Isso, só agora, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses parado, 4 meses sem produzir, um dinheiro investido 4 meses. Testando. Isso que a gente também, né, presta aí pela qualidade, de respeitar as normas, né? E a gente não saber como chegar na norma. E com tudo isso que você explicou, né, mostrou na ponta do lápis, e às vezes ele está pegando a mão da gente, está ensinando, isso assim, sabe? Né? Na verdade, eu me sentia às vezes uma criança sendo pegada por verdade, pegando na minha mão, ensinando a fazer sim. Nada com brutalidade, sempre com respeito, paciência, né? Respeitando, no caso, na conta, eu com a matemática, então foi tudo legal. E eu consegui pegar a parte que você passou de teoria, da matemática, das fórmulas, e eu passei a interpretar de uma forma visual que várias misturas foi feito. Eu tomei iniciativa, senão que a gente vai acrescentar X de água, que era uma outra grande dificuldade, areia e água. Tem coisas que já são fixas, a quantidade de peso e a porcentagem de areia e argila, né? E eu consegui visualmente botar em prática, não aqui é tanto, e a gente conseguindo ver a umidade ideal, você explicou para a gente, ver que realmente estava dentro da umidade ideal. Você começou a já ganhar uma prática tal que
conferia com o que a gente calculava e com o que a gente fazia de teste. Exatamente. E vocês não receberam só os ensinamentos teóricos, né? Teve todo o ensinamento prático, o ensinamento prático de verificar o teor de umidade no micro-ondas, o ensinamento prático de fazer o teste de resistência à compressão, os auxílios aqui junto com a máquina, de como operar a máquina, né? E além disso, recebemos também várias orientações a respeito de qualidade, sobre algumas noções sobre controle estatístico de processo, algumas noções sobre planejamento estratégico, que isso é uma coisa que a gente vai depois conversar mais a fundo lá na frente. Mas enfim, quer dizer, não foi só ensinamentos a respeito da metodologia do tijolo ecológico, né? Foi um conjunto de ensinamentos, um conjunto de informações que agregam conhecimento e permitem que vocês pensem de uma forma diferente a respeito de qualidade e produtividade. Seria isso? Na verdade, eu vou te fazer uma comparação. É você fazer uma faculdade presencial e uma EAD. Entendeu? Eu estava fazendo uma EAD. Por mais que eles tivessem toda a boa vontade do mundo de me Vânia, faz isso, faz aquilo e tal, eu estava fazendo um EAD. Entendeu? Então, o que me revoltava? Me revoltava não, porque eu ficava inconformada. Meu tijolo não chora. Meu tijolo não chora. Por quê? Eu sabia que faltava umidade, mas eu não sabia o quanto colocar. Entendeu? Não, tá reagindo com a água que tem. Tá, mas o meu tijolo não chora. E se eu ficava inconformada? O tijolo de todo mundo chora, mas o meu não chora. Entendeu? Então, como minha provinha da peneira estava errada, então estava tudo errado. Estava faltando a umidade adequada, estava faltando areia, estava tudo errado. Então, por mais que o pessoal tentasse me explicar, eu não estava conseguindo captar a mensagem. Então, foi o que falou, você foi a nossa faculdade presencial, entendeu? O que fez toda a diferença. Então, satisfeitos? Não, né? Você vai ter que ficar mais uma semana, né? Vai ficar mais. Vai ficar mais uma semana. Nós não entendemos direito. O impressionante, Eduardo, é o seguinte, dentro do dia, vou chamar de aula prática presencial, no primeiro dia a gente entendeu quanto de areia, qual umidade. No primeiro dia a gente já conseguiu fazer o tijolo. Perfeito. Hoje confiante. Agora confiança, né? Mão na massa. Agora mão na massa. Quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para o Gabrielzinho e para a Viviane, que liberaram o Eduardo para estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês por terem me chamado aqui. Muito obrigado. Vim com grande satisfação e esse é o meu objetivo.